Olá, eu sou a Daniela Unissante, eu sou psicopedagoga, sou professora de yoga, terapeuta floral e também sou a coordenadora pedagógica da Escola Bosque das Letras. Trabalho também com a formação de educadores e sou professora de yoga para as crianças de 3 a 5 anos lá na escola. E todo mês nós vamos fazer um encontro de pais dessa jornada em 2021. E o nosso primeiro encontro de hoje, o tema vai ser autonomia na infância. Olha que tema interessante. Então, se você quiser saber mais um pouquinho, vem comigo para a gente poder mergulhar um pouquinho mais nesse tema tão abrangente que é a autonomia da criança. Eu sempre gosto de começar os nossos encontros com frases para a gente refletir. Hoje eu trouxe duas frases, tá? Uma da pediatra húngara, que é a Amy Pickler, e também a educadora Maria Montessori. A Amy Pickler nos diz que tentar ensinar para uma criança algo que ela pode aprender por si mesma não é apenas inútil, como também é prejudicial. E a Maria Montessori nos traz que nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela sente que pode realizar sozinha. Uau, né? São duas frases, eu acho que de grande reflexão. Nesse papel de que muitas vezes o adulto querendo ajudar, ele não só não ajuda, como ele atrapalha o desenvolvimento da criança. A gente vai entender um pouquinho melhor tudo isso, tá? Onde tudo se inicia? Bom, quando me perguntam quando que a gente começa a trabalhar a autonomia na criança, eu respondo que desde o nascimento. Parece soar um pouquinho estranho, mas lógico que a gente vai pensar nesse percurso da autonomia. Então vamos pensar lá no bebê, né? O que o bebê dá conta de fazer sozinho? O bebê, logo que ele nasce, ele chora, ele faz um movimento de sucção. Aliás, o movimento de sucção ele faz até dentro do útero, né? É possível a gente ver ultrassom onde a gente consegue perceber, principalmente ultrassom morfológico, onde a gente consegue perceber a criança sugando o próprio dedo. E aí eu tenho uma imagem aqui que eu acho muito interessante nos primeiros meses da criança. Que a criança, a primeira imagem, ela tá deitada, né? Com a barriguinha para cima e ela vai formando só, isso é importante, gente, isso ela faz sozinha, ela não precisa da ajuda do adulto para formar esses esquemas corporais, tá? O primeiro é ali, olha, ela tá de barriga para cima, né, em decúbito dorsal, e ela gira o corpo, colocando um pé, a segunda imagem, dobrado, então ela dobra o joelho, flexiona o joelho, serve como apoio, a mão de baixo também vai servir como apoio e ela vai liberar a mão de cima para alcançar um objeto, algo que ela deseja. Esse movimento, essa rotação com o corpo, esse ajuste corporal, ela faz por si só, tá? Então ela tem autonomia para fazer isso. E aos poucos ela vai deixando esse esquema motor mais refinado, até que ela sente, que ela engatinhe, que ela se ajoelhe, fique em pé e de fato comece a andar. Tudo bem? Esse é um percurso onde muitas vezes a gente quer auxiliar a criança. Vou dar um exemplo muito clássico, tá? A gente pega nas mãozinhas da criança e puxa as mãos da criança para ela ficar em pé. Só que a gente esquece que a musculatura dela, o fortalecimento, o tônus muscular, muitas vezes não está, a maioria das vezes não está preparado para isso. Então a gente acaba queimando etapas nesse desenvolvimento. Quando? Se a gente permite que a criança avance de uma maneira muito mais autônoma, ela vai conquistar isso com muito mais segurança e de uma forma muito mais propícia para o desenvolvimento dela, tá bom? Aí o que a gente faz, né? A ideia, olha só, que eu vou pôr de novo na imagem anterior, é deixar a criança ali livre para essa movimentação. Aí nós adultos fazemos o quê? A gente coloca um monte de almofadas, um monte de proteção ao redor dessa criança para que ela fique segura.
E, de fato, o que a gente está fazendo? A gente está impedindo essa movimentação natural, essa exploração da criança. Não que não seja uma delícia ver, né? A criança toda ali envolta a esses recursos, essas almofadinhas e tudo mais. Mas a gente acaba, na maioria das vezes, impedindo que ela se movimente livremente. Quais seriam as possibilidades se ela estivesse sem esse monte de apetrecho ao redor dela? Exploração, né? Construção do conhecimento através das sensações e do próprio corpo. Olha que importante. A pediatra húngara Amy Pickler, que eu citei agora há pouco, ela tem abordagem, né? A abordagem pickleriana, que ela é fantástica. É uma abordagem que trabalha muito com o papel do adulto nos cuidados da criança, ou seja, na hora do banho, de uma alimentação, de uma troca de roupa, de troca de fralda, onde esse adulto é um adulto presente, é um adulto que observa, mas que valida o que a criança está vivenciando e participa a criança de todo o processo. Então faz com que a criança não seja meramente passiva a esses momentos, mas uma criança ativa que participa da sua troca de roupa, troca de fralda. Dani, mas a gente está falando de um bebê muito pequenininho, sim. O bebê ele já começa, né, nos primeiros meses a abrir e fechar as mãos e muitas vezes quando você pede, por exemplo, para ele te ajudar segurando a fralda, ele dá conta de pegar essa fraldinha e segurar enquanto você faz a higiene. A Amy Pickler também acreditava que quando a gente preenche essa criança de cuidados, de atenção, nesses momentos de cuidado, ela se torna uma criança muito mais segura e autônoma para explorar o mundo. Ela está preenchida, de fato, né, de atenção, de cuidado, e ela consegue explorar o mundo com muito mais segurança e desprendimento. Ela fez um estudo com 722 bebês, a princípio, que depois passou para mais de 3.000, onde esses bebês eles eram levados a uma exploração livre, sem tantos recursos ao redor, privando os movimentos. Então era um movimento livre e foi constatado que a grande maioria se machucava menos e era mais seguro. Olha aqui, olha isso. Ou seja, a gente promovia essa liberdade de movimento e, consequentemente, a criança ela mostra que ela é potente, que ela dá conta, sim, de explorar o mundo e de perceber. Puxa vida, tem um degrau aqui. Pode até ser que no primeiro momento essa criança tropece, mas se ela tropeçar, ela vai, consequentemente, tomar mais cuidado da próxima vez. Se o adulto sempre tira ela do degrau, o que ela vai fazer? Ela nunca vai perceber que ali tem um degrau e que ela precisa se ajustar corporalmente, né, a partir da motricidade dela, para poder passar adiante do degrau, ok? E esse processo todo, ele é fácil? Não, ele não é fácil, é um processo contínuo. Muitas vezes é muito difícil a gente deixar a criança livre. Por quê? Por um senso natural de proteção. Acontece que a criança ela é potente, né? Ela é capaz. E nesse movimento de super proteção, a gente acaba esquecendo disso. A gente acaba esquecendo de perceber que a criança dá sim conta de seguir adiante por si só. E a gente precisa deixar que ela experiencie essas possibilidades. É na completa autonomia que somos mais potentes e, por isso, mais felizes. Quanto mais a criança é controlada, menos autônoma ela é. Isso, na infância, vai se compor por uma criança que vai ficar mais insegura para explorar o meio. Agora, se a gente pensar a longo prazo, vai ser uma criança muitas vezes com dificuldade de construir relações, dificuldade de tomar decisões, dificuldade de interagir com os outros, dificuldades de se organizar internamente para a resolução dos problemas da vida.
Parece um pouquinho mais simples, mas realmente é um tema bem complexo. E é aqui na primeira infância que a gente forma essa base, que ela deve ser forte, robusta, para permitir, para possibilitar que a criança tenha um desenvolvimento pleno e feliz, tá? Autonomia é diferente de abandono, isso é muito importante a gente frisar. E eu trago aqui 5 princípios da pedagogia picleriana, que é baseada na abordagem de M. Pickler. A primeira é o que a gente já falou, que as crianças são sim autônomas e a gente precisa acreditar na autonomia dessas crianças. O adulto, ele deve garantir a segurança emocional da criança. E como que o adulto garante essa segurança emocional? Através de cuidados muito próximos, muito atentos da criança. Essas imagens são do Instituto Oxy, que era um instituto de M. Pickler, tá? E aí a gente percebe eu acho essas imagens extremamente significativas. Na primeira, a educadora está tirando a criança do berço, mas a gente percebe na foto claramente uma troca de olhares. Então, o educador, o pai, o responsável deve sustentar esse olhar com a criança, mantendo esse contato visual. A mesma coisa ali num segundo momento. Num terceiro momento, a terceira foto, mostra a criança se trocando, abotoando ali, se organizando, mas a educadora está muito perto, encorajando essa criança e também ali muito próximo, caso a criança necessite de ajuda. E a última foto, que eu acho que é a foto que mais dá desespero nos pais, é a criança numa escada ali, descendo, né, a princípio, os degraus. E isso realmente, né, causa desconforto para muito adulto, para muito pai, mas é necessário e a criança ela vai se organizando, isso é muito bacana. Olha como ela se organiza com as mãos, com os pés, para de fato transpor, né, esse desafio. Os pais eles devem priorizar a relação afetiva. Gente, é muito importante no momento de cuidado da criança estar por inteiro com a criança. E assim, nessa loucura dos dias atuais, da vida moderna, muitas vezes a gente está ali, ó, trocando a criança com o celular no ouvido e ali você faz a troca, mas você está muito mais atenta na sua conversa no celular do que de fato na troca, no toque, no contato, no olhar com a criança. Por isso que é muito importante a gente reservar um tempo para que de fato a gente priorize a relação afetiva nesses momentos, seja ele de alimentação, de banho, de sono, de troca, não importa, tá? Nesses momentos de cuidado. A saúde física da criança é fundamental, é lógico que a gente vai priorizar a saúde física da criança. Qualquer situação de risco, ela deve ser contemplada e analisada. Não é que nós vamos deixar a criança abandonada e aí, olha, ela vai correr o mundo dela sem, de fato, ter algum adulto ali perto supervisionando. A presença do adulto é constante e a criança percebe que o adulto a percebe. Ela se sente olhada, ela se sente percebida e, consequentemente, valorizada, tá? E por último, que as crianças devem se mover por si mesmas. Às vezes a gente vai no sentido de tentar ajudar a criança, outras vezes até por falta de paciência. Não faz muito tempo eu estava no mercado fazendo compras e eu percebi um pai muito alto, andando, passos muito largos no mercado e a criança que devia ter ali uns 2 anos tentando acompanhar esses passos largos. Em um passo do pai eram 4, 5 daquela criança que tentava desesperadamente acompanhar o pai que puxava a criança pelo braço. E eu me senti tão incomodada com essa cena porque assim,
A criança ela não estava tendo tempo dela, ela não estava sendo valorizada e respeitada no tempo dela. O tempo dela não era aquele, né? O tempo dela era outro, mais lento, sem dúvida, até por uma questão física, motora, né? O tamanho das pernas do pai, o tamanho das pernas da criança. A motricidade do pai e a motricidade de uma criança de 2 anos. E isso é muito importante. E quais são os benefícios da autonomia, de propor a autonomia para a criança? Desenvolvimento cognitivo acelerado, porque a criança ela precisa se organizar internamente, cognitivamente, para pensar ali como que ela vai transpor aquele obstáculo, que eu gosto de chamar não de obstáculo, mas de desafio. Se ela está sozinha, se ela não tem uma ajuda externa, ela vai precisar criar esses esquemas. E com isso ela se desenvolve mais rapidamente. A habilidade social, a psicomotricidade, como a gente já falou, a inteligência emocional, que vai ser o tema do nosso próximo encontro. Autoconfiança, ela vai acreditar que ela consegue, porque ela vai testar e ela já viu que ela conseguiu coisas anteriores, então ela se sente segura para tentar transpor um novo desafio, tá? Autoestima, ela se sente capaz, ela se sente potente. E isso, volto a falar, na fase da adolescência, na fase adulta, é fundamental um adulto que tenha autoestima, um adulto que seja confiante e persistente. Hoje eu percebo com muita frequência, falando dos jovens, uma desistência rápida, não conseguiu deixar de lado, falar, não quero tentar de novo. Por quê? Porque muitas vezes na infância, na primeira infância, ele não foi estimulado a tentar, a não desistir. Então, o que ele tem? Ele tem ali uma facilidade de desistir. Não consigo, não quero mais, né? E tudo isso vai colaborar para quê? Para um crescimento saudável, para um crescimento cada vez mais eficiente dessa criança. E como é que a gente pode estimular essa autonomia? Aqui eu dou alguns exemplos, tá? Mas enfim, é o que eu sempre falo, esses encontros de pais, eles são uma palhinha, uma pincelada de um assunto que é um assunto extremamente extenso, né? Mas eu sempre me coloco à disposição das famílias, dos educadores, caso queiram saber mais, estudar um pouquinho mais junto comigo a respeito, para a gente pensar em novos encontros, em cursos e tudo mais. Dê oportunidade para que a criança encontre soluções para os seus problemas. Eu adoro isso. Quando a criança apresentar um problema, não dê logo a solução. Reflita com ela sobre a situação, incentivando com que a criança pense sozinha. Quando a gente fala do construtivismo, por que tem esse nome, construtivismo? Porque é a criança que constrói o conhecimento. Se o adulto dá tudo de mão beijada para ela, todas as respostas, que construção que parte das crianças, né? Então, para essa autonomia, o ideal é que você influencie o mínimo possível a criança, permitindo que ela use a sua criatividade para, de fato, conseguir chegar onde ela quer. Eu costumo brincar muito com o exemplo da caneta, né? Se a criança me perguntar o que é isso, eu posso responder para ela, é uma caneta. Ou eu posso devolver a pergunta, o que você acha que é isso? Percebem a diferença? Uma caneta. O que a criança teve de reflexão? Nada, a resposta está pronta, está formada. Agora, se eu devolvo a pergunta para ela, o que você acha que é? Aí ela vai refletir, aí ela vai se debruçar em cima do objeto, ela vai testar, ela vai abrir, ela vai fechar, ela vai riscar para chegar na sua própria conclusão, tá? Bom, segundo que eu acho também importantíssimo, fundamental, inclusive a gente vai ter um encontro de pais só desse tema também, que é ensinar a criança a lidar com a frustração. De novo, o adulto, ele se sente extremamente
responsável pela superproteção dessa criança. E, consequentemente, muitas vezes, o adulto não permite que a criança se frustre. Ele resolve pela criança antes dela chegar num estado de frustração. Às vezes eu tenho na escola, a gente presencia algumas situações assim que os pais falam, me procuram para falar, mas ela teve um conflito com um colega e aí o pai vai naquela vontade de resolver o problema para a criança. E eu respondo que assim, não há a necessidade de fazer isso, porque muitas vezes os pais querem fazer inclusive para não decepcionar os filhos. E os filhos precisam, é necessário que eles lidem com as próprias frustrações. Cada vez que a criança se frustra e ela precisa resolver por si só, ela vai ter que buscar recursos, ela vai ter que buscar um repertório para resolver a situação. É lógico que o adulto vai estar perto dela, mas antes do adulto interagir, intervir numa situação, ele vai permitir que a criança resolva. Se chegar no momento onde esse repertório não é suficiente para a resolução desse problema, aí sim é onde o adulto entra para fazer uma mediação. Quando a gente fala da superproteção das crianças, eu lembro que quando mãe, hoje meu filho vai fazer 18 anos, mas eu lembro quando ele era bem pequenininho, eu tinha um pavor de quando eu não estivesse com ele. Olha só, verdade. Eu tinha pavor porque eu falava assim, e se ele precisar de mim? E se ele precisar da minha ajuda? Eu não vou estar com ele naquele momento, sabe? Quem nunca, né? Quem nunca? E aí me dava um desespero de saber que eu não ia estar ali com ele. Mas eu fui percebendo que em muitos momentos da vida a gente não vai estar com os nossos filhos. Visto hoje, meu filho com quase 18 anos, praticamente independente, onde a minha participação na vida dele é muito mais reduzida, né? E aí eu fico pensando, e se eu tivesse feito tudo por ele? E se eu tivesse achado que eu poderia resolver todos os problemas por ele? Hoje ele seria um adolescente / adulto extremamente frustrado, inseguro, né? Que muitas vezes ia literalmente travar, dar uma pane na hora que precisasse resolver algo. Por quê? Porque lá na infância a gente não permitiu isso, tá bom? Então assim, volto a falar, isso é uma das coisas que eu mais falo nos meus cursos, nas minhas formações, é que a gente precisa deixar a criança se frustrar, e isso não é ruim. Isso não é ruim, não é abandonar a criança, de forma alguma, jamais, mas é permitir que ela resolva os problemas por si só. Lógico, de acordo com a faixa etária, de acordo com o repertório que ela tem naquele momento. Tudo bem? E deixar claro o ônus e o bônus de cada pequena escolha. Ela tem autonomia para escolher, mas toda ação tem uma reação. E a gente precisa nomear isso para a criança também. Cada escolha que a gente faz, o ser humano de forma geral, vai ter um ônus e vai ter um bônus, vai ter o pró e vai ter o contra, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes. Então é bom que a criança aprenda isso desde muito cedo, tá? Por quê? Porque a gente vai fornecer subsídios para que essa criança tome as melhores escolhas no futuro. Importantíssimo isso, né? Ela vai desenvolver a capacidade de tomar decisões conscientes, bem elaboradas. Que aí entra a inteligência emocional do nosso próximo encontro. Por quê? Porque ela não vai se deixar agir pela emoção do momento. Certo? E como a gente estimula a autonomia? Ai, né? Parece simples, mas tem muita coisa que a gente precisa se desprender dessa superproteção, de verdade, gente, para poder dar essa potência. Eu gosto muito disso, tá? De pensar na criança como um ser capaz, potente. Quando a gente tem esse olhar para a criança, a gente permite muito mais.
acreditar, né, no potencial dessa criança. Existem algumas coisas práticas que podem ajudar a criança a se sentir mais independente. Vocês já perceberam quando a criança consegue fazer alguma coisa, a satisfação que ela demonstra? Faço um parênteses aqui, tá? Quando a criança consegue fazer algo, é importante que a gente não faça uma festa em torno disso. Uhul, que bom, bata palma, você é demais. Não, porque a criança, ela precisa entender que ela vai realizar algo para ela, por ela e não para o outro. Porque também, se a gente fica fazendo muita fusquinha em torno de uma conquista da criança, o que acontece? Ela vai buscar isso sempre. Ela sempre vai buscar a aprovação do outro em seus feitos. E, de novo, eu gosto de fazer essa relação, tá? Da criança pequenininha para lá na frente, porque aí a gente consegue ter uma visão mais ampla. Aqui hoje, ela procura o quê? A festinha do adulto, porque ela encaixou uma peça. Lá na frente, ela vai se sentir incapaz de fazer algo se o outro não aprovar. Ou ela vai fazer e vai ficar desesperadamente buscando a aprovação de todo mundo. E aí, gente, eu pergunto para vocês, eu acho que a realidade que a gente vive hoje, de rede social, de mídias, a gente vê muito isso, né? Uma necessidade de ser visto e aceito pelo outro. E isso é perigosíssimo, né? Porque a gente tem ali uma base frágil, em que qualquer situação onde a pessoa não é aceita ou ela não consegue fazer algo que o outro aprove, ela entra em estados emocionais muito complexos e prejudiciais, tá? Então, voltando aqui, alguns exemplos interessantes que a gente pode propor para a criança. Veja bem, aqui a gente tem que considerar, lógico, a faixa etária da criança, né? O que ela já tem aí de desenvolvimento, se ela anda, se ela não anda, se ela fala, enfim, a motricidade dela. Mas de forma geral, só para a gente ter aqui em mente. Por exemplo, levar a sua própria mochila para a escola, puxar, né, a mochilinha, aquela mochilinha de rodinha. Isso crianças de um ano e pouquinho já dão conta de fazer, tá? Colocar os sapatos, puxa vida, mas aí tem os cadarços. Por que não investir a princípio num sapato sem cadarço para ela poder ter essa autonomia e depois aos pouquinhos, né, oferecendo outros tipos de calçado? Colocar e tirar a própria roupa. Muitas vezes, a parte de cima, a camiseta é mais complexa, né? Ela se enrola toda ali para poder tirar, e braço, gola. Mas uma calça, por exemplo, um shorts ou uma saia é mais simples. E aí vale investir em deixar a criança colocar ou tirar essa peça de roupa. Tá? Guardar os objetos, isso vale muito para os brinquedos também, né? Que a gente tem logo abaixo também os brinquedos. Brincou, agora terminou, nós vamos guardar. Isso desde pequenininho, gente, isso desde muito pequeno, muito pequeno. Tô falando aqui de crianças de 1 ano e meio, até menos, para a gente começar a construir essa responsabilidade também, né? De usar, cuidar e guardar. Arrumar a cama, uma criança um pouco maior, ela já dá conta de arrumar a própria cama, colocar a mesa. E objetos de vidro, por exemplo. Ah, não, é perigoso, não vou dar que quebra. Não estou falando aqui, pelo amor de Deus, para vocês darem tudo que é de vidro na mão da criança. Não estou dizendo isso. Estou falando num contexto muito mais aqui educativo, de reflexão do que é um objeto de vidro. A gente vai privar a criança de ter contato com um objeto de vidro até quando? Né? Então essa construção ela precisa acontecer, mas é importante ensinar a criança, mostrar para a criança que é um objeto mais frágil, que se cair quebra, que ao invés de segurar aqui com uma mão, vale eu pegar com as 2 mãos, enfim, tá? É uma construção também. Guardar os brinquedos que a gente falou, comer sozinho. Gente, eu sei que muitas vezes o tempo não ajuda, a logística da família não ajuda. Aí o adulto vai lá e põe a colher na boca da criança porque acaba sendo mais rápido e fazendo menos sujeira. Mas é importantíssimo
dar esse momento para a criança, de deixar que ela explore o alimento, que ela leve o alimento à boca. Caiu metade fora, não tem problema, faz parte desse processo, mas é importante que ela comece a desenvolver. Primeiro, no primeiro momento, a exploração, ela vai pegar com a mão? Vai pegar com a mão, vai, porque no primeiro momento ali a gente está falando de crianças muito novinhas, o conhecimento de mundo dela é pelos sentidos. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é querer pegar com a mão. E por que não promover para um bebê, por exemplo, ao invés de picar uma fruta, deixar uma fruta num tamanho maior e dar na mão dele, para ele experimentar, né? E depois, quando a gente tem essa coordenação motora fina, a própria pegada de pinça um pouquinho mais desenvolvida, incentivar a criança a comer sozinha, né? Lembrem-se, acreditem na potência da criança. Escovar os dentes, às vezes a gente vai ter que voltar ali e dar uma reforçada, mas deixa ela fazer esse primeiro processo, né? Depois não, depois ela já vai dar conta de fazer essa higiene bucal de forma completa, mas permita que ela faça primeiro, né? E tomar banho, a mesma coisa. A primeira vez que uma criança pequena for tomar banho, ela vai dar conta de limpar tudo perfeitamente? Não vai! Mas a gente proporciona e ensina e fica junto e vai participando dessas pequenas conquistas. E para a gente refletir um pouquinho mais, encoraje sempre. Medo é um mecanismo de defesa do corpo humano. É por meio dele que os seres humanos entendem até que ponto é seguro prosseguir com determinada ação. Mas é certo que o medo também é um grande limitador e acaba por gerar uma estagnação prejudicial às pessoas, né? Quando a gente fala em medo, gente, não tem, eu ouço às vezes eu não tenho medo de nada. Todo mundo tem medo de alguma coisa assim, mas esse medo ele não pode ser limitante, a gente não pode ser impedido de realizar pelo medo, né? E quando os pais, os adultos são super protetores, a criança cresce o quê? Envolta nesse medo. O medo é dela? Não. O medo é dos pais, né? Medo que se machuque, medo que se frustre, vários medos. E a criança, ela vai absorvendo essa sensação de medo. E aí o que acontece? A criança se torna também medrosa, porque foi assim que ela foi recebendo esses estímulos externos, tá? Então eu volto a repetir que o excesso de cuidado é prejudicial ao desenvolvimento infantil. Lembrando, cuidado é essencial, abandono jamais, mas o excesso, tudo, né, gente? Tudo nessa vida que é em excesso é prejudicial. Tá? Os adultos precisam encorajar as crianças e gerar nelas autoestima. E aqui tem dicas de como gerar essa autoestima, de como potencializar essa ação da criança. Dando espaço para que ela se expresse, dando voz para ela. E muitas vezes não é a voz que eu digo da oralidade, mas é a voz da expressão, é a voz de se posicionar como ser humano diante do mundo, mostrando que a entende. Deixa a criança falar, ao invés de dar uma bronca, antes disso, se coloque no lugar dela. Eu te entendo, tá difícil mesmo para você, né? Num caso de frustração, puxa vida, você não quer emprestar o brinquedo para o amigo, você gosta muito desse brinquedo, eu te entendo, é difícil mesmo. Eu vou até aqui falar, eu tenho um extremo carinho e admiração por uma profissional que é a Carmen Orofino. A gente já trouxe ela na escola, ela já fez uma live com a gente, ela tem um percurso aí de cursos muito bacana, e eu lembro que num desses cursos ela deu um exemplo que eu acho bárbaro, e toda vez que ela traz esse exemplo eu acho demais, que é o seguinte: imagina você numa festa com aquela bandeja de brigadeiro que você preparou para a festa de algum parente na sua casa. E aí você deixa aquela bandeja em cima da mesa e fica lá, olhando para a bandeja. Aí de repente você fala assim: só vou pegar um. E pega um. Aí daqui a pouco você para, olha de novo, mais umzinho, e pega mais um. Chega uma hora que você tem que pegar alguém e falar assim: pelo amor de Deus, tira essa bandeja, leva longe de mim que eu não tô dando conta de parar de comer. E
eu acho isso muito interessante, porque assim, nós adultos muitas vezes precisamos do outro para regular, a gente precisa de uma, né, força de vontade muito grande para essa autorregulação. E às vezes a gente cobra isso das crianças tão pequenas. Às vezes é difícil pra gente, a gente quer que as crianças deem conta. Então calma lá, né? Tudo no seu tempo. É importante mostrar, então, que entende que tá difícil para ela mesmo. Puxa vida, eu já falei que não é para subir aí, mas ela tá curiosa, ela quer explorar, ela quer descobrir o que ela pode fazer subindo ali. Então, antes de criticar, antes de proibir, converse com a criança, né? Diga para ela que você entende que dá vontade mesmo de subir, mas que, né? Permitir que ela tome suas próprias decisões. Tem coisas que a criança, eu sempre falo isso na escola, que tem coisas que a criança pode escolher e tem coisas que a criança não pode escolher. Por exemplo, subir numa janela, um parapeito alto que dá para um lugar alto, não tem escolha. O adulto vai tirar essa criança de lá, o adulto não vai permitir isso por uma questão de segurança. Ficar sem tomar banho é uma questão de higiene, não tem como, né? Então tem coisas que a criança não pode escolher. Ela não pode escolher ficar sem o banho, tá certo? Mas ela pode escolher qual camiseta ela quer usar depois do banho. E aí, limite essas opções, ofereça 3 opções de camiseta, mas permita que ela faça essas pequenas escolhas. Qual calçado? Você quer usar o tênis vermelho ou você quer usar o tênis azul? E validar com ela, você escolheu o azul, entendi. Percebi que você preferiu o azul, você gosta mais da cor azul? Entendem? E sempre estar ao lado da criança para oferecer ajuda. É importante ela ter um adulto de referência. E quando eu falo um adulto e não propriamente o pai ou a mãe, é porque vários adultos ao longo ali do percurso da vidinha dela vão fazer parte dessa construção, né? Dessa construção da autoconfiança, da autonomia. É o educador, é um vô, é um tio, é o pai, é a mãe, assim por diante, tá bom? E adapte os espaços para evitar o não, isso também é muito importante. Tem coisas que a gente pode ajustar para evitar proibir, certo? Eu dou sempre o exemplo do celular. Se eu não quero que a criança mexa no celular, vamos pensar lá no ambiente escolar. Se eu não quero que a criança mexa no celular, eu não vou deixar o celular no chão para a criança mexer, né? Aí tem umas crenças, né, que eu falo que são as crenças limitantes dos mais antigos, de que, não, ela que tem que se organizar e ficar aqui no ambiente, não sou eu que tenho que, né, que não tem que mudar nada, a criança tem que se adaptar. Ela vai ter tempo para isso, tá? Ela vai ter tempo para isso, mas vamos respeitar. Eu acho que o bom senso é a chave, né, de qualquer situação aí para o desenvolvimento da criança. É bom senso. Então, tem coisas que a gente pode fazer que é muito interessante. Por exemplo, colocar os utensílios de cozinha que ela pode usar na parte de baixo do armário. Então, às vezes a gente pede para ela organizar a mesa. Só que aí o que ela vai usar tá lá em cima do armário. Poxa vida, né? A gente já tirou autonomia. Por que não deixar no lugar onde ela alcança, onde ela possa sozinha pegar esse utensílio? Arrumar as roupas do dia a dia em gavetas mais baixas, para que ela também tenha fácil acesso. Um exemplo são os uniformes, né? Escola, que a gente pode deixar numa gaveta mais baixa para que ela tenha acesso para poder pegar. Criar mini escadas para que ela consiga subir e descer da própria cama sozinha. Isso vale banquinhos, estruturas que ela possa alcançar o que for alto para ela. Porque, por exemplo, lá na escola, a escola foi toda planejada para receber a criança, então tudo está na altura da criança, né? A maior parte das coisas ficam na altura das crianças. Mas às vezes, em determinada situação, a gente precisa do auxílio de um banquinho, de uma mini escada, para que ela continue nesse processo de autonomia e de potência sem precisar da ajuda do adulto, tá? Isso é válido em casa também. Usar mini escadas, banquinhos, para que ela consiga alcançar a pia do banheiro, para que o adulto não precise levantá-la, né? Ou então a pia da cozinha, como aí na foto. E aí, pra gente finalizar, eu achei
Muito interessante essa foto, né, da criança extremamente ali capaz, potente. E aí eu sempre abro no final, tá? Quando o encontro, porque o encontro, na verdade, ele é ao vivo. Hoje eu fiz uma gravação do encontro que aconteceu ao vivo. No encontro a gente consegue bater um papo, ouvir um pouquinho mais as famílias, mas eu sempre deixo aberto esses canais de relacionamento para que vocês possam interagir também. Aqui no caso, nessa apresentação para Bosque das Letras, a gente tem o meu canal da coordenação, a gente tem o canal do relacionamento, né? A gente tem os e-mails, enfim, telefone, WhatsApp, para vocês poderem de fato trazer também sugestões, dúvidas, para que isso sempre fique muito também afinado entre a gente, entre os educadores e as famílias, porque eu acredito sempre na parceria escola-família, né? Tão importante. Então eu deixo aqui os meus contatos e me coloco à disposição de todos vocês para o que vocês precisarem, seja tirar uma dúvida, seja me passar uma sugestão. Dani, quero bater papo, tem algumas ideias, nossa, adoro, tá bom? Me procurem, por favor. Fiquem bem, um grande abraço para todos vocês e muito obrigada pela participação e pela disponibilidade. Até a próxima!